Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus irmãos, nós temos motivos de fazer esse aplauso a Jesus. Cada obra bonita que estamos vendo aqui, no último culto agora, na novela da vida real, eu fiquei assim maravilhado. Uma senhora bem gordinha, estava com ovário policístico, o doutor disse, não tem jeito, tentando e tal, e desistiu. Aí a coisa ficou apertando desses cistos que tinha no ovário, e ele deu uns antibióticos fortes para ela. Aí ela resolveu ir para o hospital. Estou te falando de meses depois. Quando chegou lá, os examinaram, a ultrassonografia fez assim, espera aí, você tem um esqueleto dentro de você, que negócio é esse? Vamos ver esse negócio. Aí fizeram direitinho, era um neném, na hora de nascer, já estava em trabalho de parto. E Deus protegeu a criança dos antibióticos, irmão. Negócio sério. Eu nunca vi falar isso. Que coisa linda que Deus faz. E Deus pode fazer qualquer coisa. Ele faz além daquilo que nós pedimos. Pode escrever que Ele é poderoso em nome de Cristo. E eu fiquei vibrando no meu coração. Eu já vi quase todo tipo de milagre. Cara, ainda tem muita coisa para ver. Mas desse eu não sabia desse jeito. Ela em trabalho de parto, não sentiu nada, trabalho na feira lá, e pegando coisa e fazendo tudo aquilo ali, sem nada, não sentia nada. A mínima coisa não sentia, só o problema dela era os cistos no ovário. Não era, Jesus curou tudo, ainda deu uma criança, aí um pouquinho já estava nascida, já nasceu com 8 meses, estava em trabalho de parto com 8 meses, e está lá quase um ano, completamente bem. Não importa a sua necessidade, é você prestar atenção na palavra de Deus. Vamos ver o rei Davi no Salmo 103. Davi aqui foi longe demais, pessoal. Deus usou poderosamente. E o que você entender da palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus vai falar com você. E vai fazer através de você. Bendize, Salmo 103. Para quem não tem Bíblia, vai ficar aqui no monitor para você ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, Davi tinha um respeito a Deus e ao santo nome dele. Você sabe que é feio você qualquer coisa. Jesus, de brincadeira, não. Esse nome é tão santo, você só deve usá-lo em necessidade. E quando usar, não retroceder. Eu vou ser curado? Vou, porque ele levou a minha doença e tudo. Aí se amarra o mal, manda embora e creia. Ainda que aparentemente piore, então vai melhorar. Eu determinei. Aí ele diz mais, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, nem um só. Então você tem que aprender na Bíblia o que Jesus fez por você. Ele vai falar um pouquinho aqui agora. Tudo é benefício que Ele fez por nós. Vir ao mundo, se igualar a nós. Ele que era Deus com o Pai. É prejuízo muito grande. Depois, sabendo que Ele ia morrer, morte de cruz, morte vergonhosa na época, que Ele ia ficar lá sangrando lá em cima, lá com aqueles cravos na mão, e que todo o pecado da humanidade que viveu até aqueles dias foi colocado nele, e Deus, por antecipação, colocou de nós que vivemos hoje, daqueles que ainda vão nascer e vão viver. Se no Jesus não vier até esse tempo depois, para isso. O dia que parar, parou. Mas todas as nossas transgressões e iniquidades, Ele sofreu. Ele fala assim, é Ele que perdoa todas as suas iniquidades, perdoa porque Ele sofreu. Então, quando você chega a Jesus e confessa, Jesus, eu tenho errado, eu tenho um pecado, eu não tenho agido certo, Ele vai perdoá-lo, porque vê fé no seu coração, e Ele sofreu essa iniquidade, você tem que confessar.
E claro que ele sofreu, não teve uma que ele não sofreu. Aí você sai perdoado, lavado no sangue dele, inocentado da culpa que você teve. Então, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele fala todas aqui, que não tem uma que ele não vai sarar e não tem uma iniquidade que ele não vai perdoar. Doença, dor, qualquer mal, você pode ter certeza, ele sara. Basta você crer, buscar, mas não pode bancar o mole, senão passa o seu tempo e você morre com esse mal e não está preparado para ir para a eternidade. Daqui a pouquinho vou falar de João, e João no capítulo 6, você vai ver que 4 vezes Jesus falou que ele perdoaria nossas iniquidades. 4. Repetindo para quê? Para a gente não ter dúvida. E falou mais onde na Bíblia? Ele não falou nunca na Bíblia mais isso. Falou só para nós ali que ele perdoaria e perdoa mesmo. Temos que crer nele. E diz mais aqui: quem redime a tua vida da perdição? A pessoa que está na perdição, sabe o que Deus faz? Redime, compra de volta. Ele comprou e já pagou o preço. A justiça de Deus, e ele era a palavra de Deus, requeria que o preço fosse pago. E quem foi pagar? O próprio Filho, que era a justiça de Deus. Encarnou-se, nasceu como bebê, abriu a porta para nós, e a partir dele todas as pessoas são perdoadas. Talvez você não saiba, mas da rei Davi, o grande Davi, que escreveu esse salmo, não era salvo não. Ele olhava para frente o que Deus faria para salvá-lo. E hoje nós não olhamos para frente, olhamos para trás. O que ele fez através de Jesus para nos salvar. E aí nós estamos preparados para isso aí. É ele que perdoa todas as iniquidades, sara todas as enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Benignidade você pode entender como uma esperança bondosa que Deus teve ao enviar Jesus, de que você um dia iria entender e iria pedir perdão, porque Deus não quer matar ninguém. O que originou o pecado no mundo foi o pecado de Adão, e Jesus é o segundo Adão que pagou o preço do pecado. Hoje todo mundo tem direito de ser perdoado, qualquer pessoa do mundo, do pior lugar do mundo, que tem o pior bandido pode ter certeza que Jesus pagou o preço dele, sofreu tudo que ele fez, tudo que eu fiz. Então diz aqui: quem redime a tua vida da perdição, redime, compra de volta, já comprou e já pagou, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Então nós somos coroados com a esperança bondosa de Deus, ou a bondade esperançosa, e a misericórdia dele, que é a causa de não sermos consumidos, porque muitos de nós também usou e abusou do pecado, mas Deus misericordioso disse: eu salvo você, eu já paguei o preço, recebe o meu filho como um salvador e você vai ser salvo. E assim Deus faz essa obra perfeita. No versículo 5 ele fala: quem enche a tua boca de bens. Irmãos, tem muitos bens para dar para você: carro, iate, também pode ser isso sim, mas o bem que está dizendo aqui é fazer de você uma pessoa boa, capacidade. Jesus diz dele que ele andou por toda parte, isso é Atos 10:38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Esse bem que ele fez para todo o povo são os bens que nós devemos fazer. Sofrer pela palavra de Deus, gastar nosso tempo preparando. Nós somos pastores, acordar de madrugada, morrer de sono, passamos uma água aqui no olho, na testa, na nuca, no pulso, acordamos, aí vamos orar a Deus, buscar. Às vezes dura só meia hora, 10 minutos, outro dia dura 2 horas, a gente fica na presença de Deus ali e chorando, às vezes ali: Deus, preciso da tua palavra. Aquela pessoa tem que entender isso, aquela pessoa tem que receber a tua bênção, e aí a pessoa recebe. Então ele enche a nossa boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aí você vai chegando mais perto assim de partir, já na terceira idade, já um pouquinho avançado, mas chega feliz, alegre,
pratica esporte, faz tudo, não bebe, não fuma, não usa droga, não se prostitui, e Deus abençoa você, você vai ser uma bênção. Aquilo que talvez você não conseguiu até a metade da sua vida, agora no final você vai conseguir. Deus prolonga mais uns dias para você fazer mais, porque se você não for, presta atenção, ressuscitado por Jesus, quando Ele vier buscar a igreja, coitado de você, você nunca vai para o céu. Porque quando Ele vier, Ele vai ressuscitar os que estão preparados. Nenhum vai ficar vagando por aí, não. Aí vai todo mundo subir com Ele para o céu. O primeiro os ressuscitados. Os que estiverem vivos, suponha que Ele venha amanhã. Todos nós seremos transformados num piscar de olhos, com corpos glorificados. E por que Ele tem que transformar? Porque no céu não habita carne nem sangue. Ali não tem esse negócio que tem aqui não, porque senão a mente do homem vai voltar a querer coisa passada e tudo. Tudo vai acabar, vida nova para nós e para sempre, eternamente. Bilhões vezes trilhões de anos, vezes 4 trilhões de anos, a mesma soma, somada, multiplicada 4 trilhões de vezes, e não vai acabar ainda não, é a eternidade toda. Mas os que não ressuscitarem com Jesus, não vão subir. Isso é coisa séria que Deus está falando aqui. Aí, depois eu mostro para você. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Você está oprimido? Ele faz justiça e faz juízo. O que é justiça? Aplicação da bênção de Deus. O que é juízo? Que Jesus já fez. Então, para todo mundo estar oprimido, basta crer, eu vou sair da opressão. E sai. Você vai ter saudade dela? Não. Mas se eu tiver, porque você não fez de coração. A hora que você fizer de coração, Deus muda você. E o pior é que você às vezes quer o seu esposo salvo, a sua esposa, quer o filho, a filha, os pais, os irmãos tal, e eles não vão ser salvos, porque é crer no Senhor Jesus, olha a responsabilidade sua, e serás salvo tu e a tua casa. Como é que a casa vai ser salva se você não foi plenamente salvo? Se você morresse agora, você não ia ser ressuscitado por Jesus. Ele disse, eu o ressuscitarei. Isso vai ser individual, um após outro. Continuando agora. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que significa isso? Moisés teve sucesso porque ele entendeu os caminhos que Deus fazia notório para ele. Eu não seria uma pessoa muito abençoada porque às vezes eu tenho limitação. Chega um ponto, não, isso aqui eu não quero. É aí que está o seu ponto. Deus, eu quero tudo. Tudo que eu já fiz de errado, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me liberte. Eu não quero nada de guardar para impedir a tua operação em mim. Eu quero ser uma nova criatura, na total acepção dessa palavra, nova. Não tem nada antigo. As coisas velhas passam tudo e tudo para mim se faz novo. Vou ser uma pessoa honesta, uma pessoa santa, uma pessoa que se interessa pelo próximo e que não faz diferença entre as pessoas por fato algum. Feinho, deixa para lá. Não, eu não tenho que falar isso não. É bonitinho. Deus quer te abençoar, é todo mundo igual. Quer abençoar todo mundo, a mensagem tem que ser igual para todo mundo. Amém? Você sabe que os guerreiros se preparam para a grande luta, né? Sabe quem vai na frente dele? Jesus, o capitão, que avante os levará. Vai aparecer a letra aqui, nós vamos cantar agora. Aí eu quero você de pé, porque essas poltronas aqui são um pouquinho, né, pessoal, confortável. Daqui um pouquinho você está dormindo aí. É uma música muito gostosa. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar. Vamos aplaudir a Jesus. É Jesus o capitão que avante
travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Vamos sentar. Com Jesus só tem coisa boa, pessoal. Temos que orar por aqueles que se desviaram, que não estão querendo voltar, porque eles vão ficar para sempre no lago de fogo e enxofre. Tem que voltar. Ah, mas de Jesus ele não vai deixar. É ele que falou isso. Aí eu prometi que ele dá para vocês os 4 versículos que ele fala que vai nos ressuscitar. É aqui no capítulo 6 de João, no 39. E a vontade do Pai que me enviou é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Olha que coisa séria, hein? Olha como é que Deus ama todo mundo. Mas que o ressuscite no último dia. Mas Ele está dando. Agora, para Ele dar você a Cristo, é um processo. Até o dia que você sente, eu vou tomar uma decisão, hoje eu mudo de vida. Aí realmente esse dia pode marcar, é o dia do seu novo nascimento. Eu falei do 39, aqui não falei eu ressuscitarei, para que ressuscite, mas está implícito. Né? Agora no 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E o que fala agora? E eu o ressuscitarei no último dia. Já pensou se ele esquecer você? Vai esquecer não? Ninguém. É coisa séria, pessoal. Ele vai ressuscitar cada um de nós. Agora nós vamos para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. É outra benção aí. Agora nós vamos para o 54. São 3 eu ressuscitarei e um que ressuscite, né? Versículo 54 agora, e todos eles faltam um pouquinho mais de revelação. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não, eu não quero ser fanático, você não vai ser ressuscitado. Não é que é fanático, não. Sabe o que o diabo encontrou? É uma palavrinha para poder atrapalhar muita gente. Ah, eu não quero ser fanático. Aí ninguém quer ser fanático. Mas você sabe quem que é fanático? É aquela pessoa que não baseia a fé na palavra de Deus, e sim na doutrina da igreja. Você pode provar que aquilo é mentira, mas ele não quer ouvir. Ele é religioso. Ele acha que aquilo ali é o certo. Ele despreza a palavra de Deus. É o contrário. Nós temos que desprezar toda a regra religiosa, até da nossa igreja. Você tem que pegar a palavra de Deus. Nós queremos você praticante da palavra. Quando você pratica a palavra, você jamais vai fazer uma coisa errada. Ainda que é para te dar muito prazer ou muito recurso. Não, eu sou de Deus. Mas é pegar e largar. Já larguei, rapaz, você está doido? Vou perder a minha salvação? Aí Jesus vai ressuscitar. Tem que comer a carne dele, devorar as revelações dele. Elas têm que passar para a sua vida. Beber o sangue dele tem da sua vida. Para você ser assim, um exemplo de Jesus no meio da sociedade. E Deus então vai lhe abençoar. Vamos agora para a palavra de hoje. É no finalzinho aqui de João 6. Nós estou terminando agora, e você então poderá
Depois de pegar esse programa lá no YouTube, no Facebook, você vai entender tudo. Nós vamos para o versículo 65, que eu terminei o último culto agora falando dele. Está escrito assim: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Não, quando eu quiser eu vou a Jesus. Vai não. O diabo já te enganou. Você vai a Jesus porque o Pai traz você. É Ele que lhe dá condições de você encontrar Jesus. Do contrário, você ora. Por exemplo, eu quando queria ser batizado com o Espírito Santo, eu já contei aqui algumas vezes, mas Deus não me batizava. Eu disse, mas Jesus, o que está faltando? Conta para mim, Jesus, eu vou buscar, se eu tenho que pedir perdão, vou pedir perdão. E não faltava sabedoria. Até que eu li esse livro aqui, que eu tenho feito propaganda dele esse dia, eu bati no Espírito Santo como recebê-lo, aí as minhas dúvidas foram sanadas. Eu comecei a orar e Deus me batizou com o Espírito Santo, passei a falar na língua dos anjos. Mas uma vez eu comecei a imitar, eu acho que o negócio é imitar, tem que falar a verdade para você. E o pastor está lá falando, lá eu comecei a falar parecido, daqui um pouquinho pedi a graça. Mas que vergonha, querer imitar a língua estranha. Ou ele me dá ou não me dá, então se não me deu, eu não tenho. Isso é coisa falsa, Soares. Aí eu parei. Rapaz, faz cada coisa, né? Quer passar na frente dos outros e tudo. Não vou fazer isso não, Jesus, me perdoa. O meu dia vai chegar. Não demorou muito não. Li esse livro, eram muitas dúvidas que eu tinha, porque a minha igreja era tradicional. Então tem essas coisas que não cria. Hoje está todo mundo crendo, graças a Deus. Mudou o país, mudou a fé do povo. Aí eu não tinha uns bloqueios assim que me bloqueava. Enquanto tiver freio puxado, você não anda bem. Você pode pôr o motor na toda a força, ele vai queimar a lona de freio todinha, mas não vai sair do lugar. Você tem que simplesmente sair, abaixar o freio de mão ali, aí você sai. Por ele puxado, o carro vai de lado para o outro e não vai a parte alguma. A mesma coisa na fé em Cristo. Então agora nós vamos pegar o que ele disse para nós aqui agora. Isso aqui eu já dei no culto anterior. O versículo agora é o 66. Deixa eu pegar aqui. O 65 eu acabei de ler, então vamos para o 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Talvez pensei, esse negócio de comer carne, nós somos canibais, vamos matar um homem, vamos comer a carne dele, vamos beber o sangue. Não, nós somos hebreus, nós não podemos beber sangue de porco, fazendo chouriço, ou numa galinha, um molho pardo. Por que agora nós vamos fazer isso? Não, nós não vamos fazer não. E começaram a sair os discípulos. Então Jesus disse aos 12, só os 12 que ficaram, os 70 se mandaram. Os outros que estavam candidatos ao brilho se mandaram. Ninguém ficou com Jesus. Veja o 66 de novo. Desde então, muitos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então diz Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Se quer, vai embora. Eu crio uma igreja nova depois de vocês. Aí o que disse o Pedro aqui? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Ou seja, querer a gente quer. A gente só não sabe porque não tem outro. Foi muito forte, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Muitas vezes nós não entendemos também. E quando a gente não entende, aí a gente toma uma decisão boba. Eu era pequeno, eu vi uma piada de crente, que é gostosa ela. Diz o rapaz disse, eu descobri o nome da mulher de Jesus. Ah, é? Juntou o pessoal assim, olha o que fizeram com ela. Pegaram a túnica e repartiram ela. É a túnica, ele não sabia que tinha um acento. Achava que Jesus foi casado e tinha uma mulher chamada Túnica. Tinha um túnico na terra dele, então tinha túnica também, que era Antônia. E repartiram ela, não deu certo, né, pessoal? Agora você acordou, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro respondeu certo. Dá vontade de ir, mas se não vamos ter a palavra, queremos a palavra. Quando você ainda está na carne, você vê até defeito naquilo que Deus fala.
Tem pessoas que tentam procurar um jeito na Bíblia que vai justificar a sua vida errada, mas não existe isso. Continuando. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Foi ele que falou isso no passado. Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? Jeremias, Isaías, tal. E vós? Tu és o Filho de Deus, o Pedro falou. E ele repetiu agora. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus, não vos escolhi vós, os 12? E um de vós é um diabo, é aquele que ia traí-lo, o Judas Iscariotes. E ele estava lá na hora. Um de vós é um diabo, quer dizer, um traidor. Diabo é traidor. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O Judas sempre mostrou que não era fiel a Deus. Gostava de ver Jesus curar, parecia até muito espiritual, quando a pecadora quebrou lá o vaso, o de unguento lá de nardo. Por que fez isso? A gente vendia por um dinheiro grande e dava comida para os pobres. Aí a Bíblia diz, ele era ladrão e pegava na bolsa e colocava no bolso dele. Infelizmente, essa escola de Judas ainda não acabou. Mas ai daquele que pega um centavo que é da obra de Deus. Tem que respeitar, não pode fazer isso de jeito algum. Agora, fica a palavra com você, terminei essa parte e tenho certeza que se viu para a igreja. O que vem semana que vem, não sei, estou igual Paulo, só sei do que chego lá para poder Deus dar as palavras para nós. Mas certamente Ele está nos educando e nos preparando para a vida eterna. Vamos agora ver a novela da vida real, vai aí mais um testemunho lindo, por favor. Alcenir foi um homem que viveu preso no vício da bebida e das drogas desde os 12 anos de idade. Estava vindo uma família destruída pela droga, deu mamãe, papai foi ex-presidiário. Aí praticamente a minha vida foi criado no mundo. O que a gente tem referente ao álcool é uma das piores drogas, muito complicado de se trabalhar porque também é uma droga lícita, né? Então você vai fazer uma festa de criança de 1 ano, vai ter bebida alcoólica. A criança, ela fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, todas as festinhas que ela vai ver as fotos, tá lá a bebida na mesa. Chega mais tarde, ela acha que é comum e ela também vai beber. Aí, assim, o tempo passou, cresci, fiquei de maior, experimentei a tal da maconha, passei por cocaína. Os anos passam e Alcenir permanece nesta situação, até que em junho de 2023, ele recebeu um convite para ir a um culto na Igreja da Graça. E aí teve um dia que foi um dia assim crucial, que eu lembro que numa sexta-feira terminamos um culto ali, ele veio me procurar no final do culto e ele veio pedir uma oração. E naquela oportunidade ali, então eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, Senhor Alcenir, o senhor já tomou uma decisão por Jesus? No dia que eu fui na reunião lá da nossa igreja, cheguei lá, como eu falei, ruimzão, né? Eu não tinha dormido. Depois que eu aceitei Jesus, parece que limpou tudo, completou, fechou o vazio. Nós estamos casados, tem filho, tem trabalho, tem tudo, mas falta alguma coisa, entendeu? E é um vazio que fica aqui, que causa a gente perceber isso. A gente não sabe o que é, aí a gente acha que é a droga. E existe uma busca constante de algo que preencha esse vazio e esse sentimento. E não existe. Não existe algo assim, pelo menos palpável, concreto. A gente vai, usa a droga, fica daquele jeito, quase se matando, achando que é aquilo que a gente precisava, né? Que é aquilo que vai fazer, vai completar ou fechar o buraco que tem dentro de nós. Mas depois que eu aceitei Jesus, Ele me lavou, que eu creio, né? Porque me lavou por dentro, que preencheu todo o vazio, tristeza, aquele desespero, né? É muito importante a questão da espiritualidade, porque eu costumo falar para os pacientes que assim, a espiritualidade ela dá um linear para a gente, né? E chega um momento que você olha e você fala, viu, existe um limite que eu gostaria de ultrapassar, só que eu tenho um temor, eu tenho algo que é mais importante do que ultrapassar
esse limite. Então, por conta disso, eu não faço. 2 meses depois, tive o privilégio, então, já de estar levando ele ao batismo nas águas. Nós o batizamos e hoje o Monseni já faz parte do grupo de evangelismo, levando as boas novas. E às vezes ele encontra até com os colegas dele e eles percebem a mudança dele, observa hoje que realmente é um novo homem, uma nova criatura. Bom, eu estou caminhando. Estou adquirindo um pouco de experiência, de sabedoria do Senhor, né? Para me poder abraçar essa causa de chegar até eles, saber chegar e falar de Jesus para eles, né? Tem muitos jovens, muita amizade lá que eu preciso da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que tomar decisão, que ele existe e vai voltar. Desde que eu assisti dessa oração, nunca mais, não uso mais nada. Graças a Deus, só água e suco. Alcenir é um exemplo para aqueles que hoje evangeliza e parte desse testemunho se baseia nos cultos de libertação da Igreja da Graça, realizados todas as sextas-feiras. Esse culto, eu chamo de... é o princípio, é o início da caminhada, da jornada daquela pessoa que precisa caminhar com Cristo. Que nem no caso dele, as drogas. Mas tem pessoas aprisionadas, depressão, doenças, enfermidades, que estão com as suas vidas ali realmente amarradas. E aquilo que aconteceu com o irmão Alcenir, com certeza, pode acontecer com essas pessoas que participarem também. A honra e glória do nosso Jesus Cristo acabou vazia. Agora é só alegria. Amém, glória a Deus. Oi, irmãos, eu vou chamar o pastor Jaime agora, porque a minha hora já devia ter terminado um pouquinho, tem a minha viagem, mas que Deus abençoe vocês. Semana que vem estarei aqui com vocês em nome de Jesus, para a glória. Pastor Jaime, vem por favor, em nome do Senhor. Isso, cadê o pastor Jaime? Estava procurando você aqui, pastor? Não. Hein? Lá em cima. Ele estava lá em cima. Vamos receber o pastor da igreja aplaudindo a Jesus? Glória a Deus. Irmão, pronto para se levantar e fazer coisas bonitas. Nós temos que estar sempre nessa palavra. Deixa eu só completar. Não é querer acrescentar nada não, mas é uma palavra que sempre falou muito ao meu coração, ainda em João. Vamos lá? E você vai ver até no capítulo 5. E vai falar fortemente com você agora. Para completar, depois nós vamos orar e tem coisas bonitas para acontecer. Isso vai te ajudar. Versículo 27. Olha, ele diz assim: ele deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. O que é isso? Jesus não veio como Deus, nós conhecemos bem. Ele veio como homem que ele morreu a nossa morte. Porque como Deus, ele não poderia morrer no nosso lugar, porque Deus não morre. Deus é eterno, não é verdade? É uma coisa muito importante que nós devemos sempre de conhecer, sempre de entender. Se você não tiver essa compreensão, esse entendimento, você pode parar como muitos param, e muitos param para ouvir as pessoas que não devem de ouvir. O pastor Carlos é nosso pastor de Jundiaí, e ele estava dando uma palavra a respeito do que às vezes nós paramos para ouvir alguém. Foi como Eva que parou para ouvir o diabo, e às vezes nós ouvimos alguém que é o semeador de contenta. Ouvimos alguém, entenda bem, e eles procuram mexer nas coisas espirituais. O diabo tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus não caiu na cilada do diabo, não caiu na armadilha do diabo. Vamos para Lucas capítulo 4, versículo 31. Detalhes. Diz assim: e descendo a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Ponto forte de Jesus: ensinava. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Quantos detalhes? Estava na sinagoga, quantos homens? Um homem, que tinha um espírito de um. Notaram aqui o ênfase, o destaque, sempre um. Mas veja o que ele vai falar. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos está então no plural. Quer dizer, ele aqui mostra a Bíblia que era um homem, mas ele fala na primeira pessoa do plural, mostrando claramente que era representante do reino de Deus. Mas agora que vem a palavra, que é importante para nós, dizendo assim:
que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, que Jesus não poderia estar. Você é fácil, me repreender, você pode me repreender, você é o Santo de Deus. Não, mas ali estava o homem Jesus, que entrou pela porta. Ele entrou pela porta, ele nasceu de uma mulher, quer dizer, ele nasceu de uma mulher, e por isso que ele provou a morte no nosso meio, e a mensagem de ouro do missionário, e ele, o Pai, o ressuscitou. O que ele vai fazer conosco? Porque ele recebeu a vida de Deus, a própria vida de Deus, se fez homem, recebendo a vida como de homem, nascendo de uma mulher, nasceu, como disse um cantor muito famoso, né? Todos nós somos frutos de um ventre acolhedor, né? Todos nós somos frutos de um ventre acolhedor. Quer dizer, ele esteve lá no ventre de Maria, estava lá no útero de Maria, teve que se fazer homem, nasceu. Jesus não questionou, somos nós questionamos. A pessoa faz uma pergunta para nós. Já viu alguém já perguntou para você assim: quem criou Deus? Não é verdade? Tá bom, Deus é o Criador. Amigo, Deus é eterno. O eterno é o Criador, entenda bem, ele não é criatura, ele é eterno, não se explica. Ou você crê ou você não crê, porque eles tentam nos colocar contra a parede ou nos imprensar. Não temos que nos intimidar nada. O que Jesus fez? Uma lição para nós. O que ele fez? E Jesus o repreendeu no cala-te e sai dele. E o demônio, então havia uma legião ali era um. Mas ele falava como representando o inferno. Você pode nos expulsar, claro, você é o Santo de Deus, você é Deus. Não, Jesus sabia que ele entrou aqui, entenda bem, como homem. Deixa aqui, eu vou voltar aqui já com você. Vamos para João, vamos voltar no João, agora no capítulo 10. João 10, ele é assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Bem, pastor Jaime, Jesus sempre ouviu falar que ele é a porta. Você pode ir aqui na frente um pouquinho, que você vai ver disso. Versículo 9, o que ele disse? Eu sou a porta. Bem, Jesus é a porta e entrou pela porta. Bem, detalhes. Ele entrou pela porta o quê? Deste mundo. Qual é a porta deste mundo? Nascimento de mulher. Nascimento humano. Então ele teve que se fazer claro. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Maria não teve contato de maneira alguma com homem algum, nem com José, para ter Jesus. Nem Deus se fez homem para tocar. Eu gosto de citar porque a pessoa que lê ou um pouquinho ou conhece as histórias, né, da mitologia grega ou romana mesmo, tem coisa que é demais, né? O Zeus lá saiu da sua habitação, né, do Olimpo lá, e foi ter ele tinha filho com era um verdadeiro garanhão, né? Tinha esposa até à vontade. Quem é fulano? É filho de Zeus com não sei quem. Não, isso tudo é mito, nunca existiu isso. Mas não, Deus não se fez homem para ter contato com mulher. Deus se fez homem dentro de Maria. Aleluia. Isso é bonito. Maria também não teve contato com homem algum. Teve simplesmente isso. Então, o próprio Deus se fez homem. Depois, sim, ela foi esposa. Estou falando ali. A Virgem Maria, que foi mãe de Jesus. Vamos voltar aqui, que é importante. Então, voltam no 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus entrou pela porta. Quer dizer, ele não veio. O diabo. Né? Missionário conta um caso, vocês já ouviram várias vezes, estava num culto, era uma igreja tradicional, e no meio do culto o demônio manifestou. Aí o pastor acostumado, não estava assim com essa experiência de expulsar demônio, mas era um homem de Deus que tinha conhecimento bíblico, e ele disse assim: o sangue de Jesus tem poder. E o diabo deu uma gargalhada e disse: seu pastor, mas o meu sangue também tem muito poder. Aí o pastor mostrou que é conhecimento. Tinha conhecimento. Cala, mentiroso. O único Espírito que se fez carne e habitou entre nós foi Jesus Cristo. O único, entenda. E por isso ele entrou como homem. Quer dizer, por isso que João fala bem claro: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, pessoa humana, Jesus. Está chegando já no final de ano. Esses dias agora eu fui num local aqui da região,
E já encontrei, entenda, em artigos natalinos, que é o pessoal já preparado para o final do ano. Então, toda a seriedade. Volta para o Lucas, que é importante você entender isso aqui. E ele diz então, ele disse, e Jesus repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Amigo, acorda aí para isso. Nós precisamos de ter esse entendimento. Vamos voltar no João, que hoje você já ouviu bastante o João, capítulo 6. Agora eu dei o capítulo 5 para você. E ele então diz para nós, João capítulo 5, versículo 27, e diz, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Porque então Jesus, sendo Deus, se fez Filho do homem, para que o Filho do homem, você, nos tornássemos o quê? Filhos de Deus. Então diz a Bíblia, aqui em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Essa é a nossa missão, irmão. Eu quero que você hoje, como filho de Deus, entre no altar de Deus. Você vai receber uma força espiritual muito grande, porque como homem você vai falhar. Mas não, calma. Com o Espírito de Deus, você vai crescendo e falar como Paulo falou, não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O missionário citou hoje uma coisa importante na mensagem. Quando você vai chegando à terceira idade, aí que você começa a ver como você está com Deus. Eu estava vendo uma declaração de um homem de Hollywood, um homem muito famoso, fez grandes filmes. E como todo mundo, ele envelheceu. Todo mundo envelhece, né? E ele sabe que como todo mundo, ele vai morrer. Ele disse, eu tenho medo da morte tremendo, eu sei que eu vou morrer, mas eu tenho medo da morte. E você, cristão? Não. A cada dia que vai chegando aquele dia, que você vai ficando mais velho, você vai se alegrando mais e mais, sabendo que está chegando a hora da volta para o lar. Aí você vai falar com o Paulo, como eu tenho o desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Billy Graham morreu com 99 anos, o ano que ele ia completar 100 anos. A Fundação Billy Graham estava preparando uma grande festa para os seus 100 anos. Billy Graham foi antes, foi com 99. Mas quando ele chegou a uma certa idade, ele disse que todo dia ele fala para o Senhor, teu servo está aqui, a hora que o Senhor quiser. Irmão, vamos nos aproximar mais. Se apaixone pelo céu. É ali que você vai morar. É lá que você vai morar. É como cantou, a cidade é bonita, é bonita, é bonita. Está preparada para mim, para você, entenda bem. Mas não vá para aquele julgamento que hoje foi citado aqui, o julgamento da perdição. Não, você vai para aquele julgamento para receber o galardão das suas obras. Se identifique com Cristo, se envolva com Cristo, se peça para ele, Jesus, eu quero. Paulo então disse, não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E então, como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Um dia desse eu pregava sobre isso. Importa que o homem natural, ele vai saindo. O homem natural quer ficar, quer mais, quer isso, quer aquilo. O homem de Deus diz, quero ir. Quero estar no céu. Enquanto estou aqui, eu quero ser útil ao teu reino. Quero ser útil à tua obra. Para não ser útil, não. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Agora uma força vai te levantar, fique de pé. Eu quero que você se envolva mesmo, fazer um pouquinho diferente aqui. Eu quero você chegando mais perto. Olha, todos nós, entenda bem, necessitamos da unção. Nós necessitamos da presença de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus. Queria que você se envolvesse. Feche teus olhos, por favor. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide agora e Jesus entra na minha vida e me salve. Você que ainda não tomou uma posição séria por Jesus. Deus não tem netos. Seu pai é crente, sua mãe é crente, mas você ainda não é. O seu marido, Deus não tem nora, entenda. Ou a sua esposa, entenda bem, mas Deus não tem genro, Deus só tem filhos. Por isso que a Bíblia diz a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não tomou uma posição, tome agora. E se você já é, diga, Jesus, me fortaleça. Eu quero essa força me levantando para eu mostrar a tua glória. Senhor, eu venho a ti, comunhão buscar. Eu quero ver tua face, sentir o teu amor. Senhor, eu creio em ti. Senhor, eu creio em ti. E no que escrito está, e no
que escrito está. Minha alma foi santificada, contigo eu quero andar. Quero viver para te agradar, meu Senhor. Quero viver para te agradar. Ao mover de glória aqui, o teu Espírito se faz presente entre nós. Já sinto o toque, Senhor. Já sinto o toque de tu. Levante as mãos, cante para Ele. Eu necessito da tua presença. Eu necessito da tua unção, meu Senhor. Eu necessito da tua palavra, meu Senhor. Tudo que sou devo a ti, teu grande amor me alcançou. Ó meu amado Senhor, como é lindo te pertencer, eu faço parte de ti, Senhor. Eu necessito da unção, Senhor. Necessito da tua palavra, Deus querido. Tudo que sou, Jesus, tudo que sou devo a ti. Teu grande amor me alcançou, ó meu amado Senhor. Como é lindo te pertencer. Eu necessito, Jesus. Eu necessito e eu quero, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.